professor tinha mais contato com o aluno. Eu expliquei até lá que da quinta, quando eu passei para a sexta série, na sétima foi melhor. E também a minha mãe chegou a dar aula para mim nessa época, quando ela dava aulas no caráter temporário. A mãe ficou nesse, vamos dizer, com esse rótulo, nesse período de uns 5 anos, mais ou menos. Então ela deu aula, lecionou várias disciplinas. Para mim, na época, foi artes. Não sei se foi português ou história. Teve uma outra também, educação física. Uma dessas daí. A mãe pegava tudo que dava, né? Era pau para toda obra, na época. Essa parte a gente não pode falar muito. E a mãe, nessa época, estava um período bom também, que eu não queria nada dizer dela. Porque ela estava com a cabeça ocupada, trabalhando. Trabalhava um monte também, não tinha uma boa remuneração. Ela trabalhava de manhã até 10 horas, 11 horas da noite. Ela pegou, uma época que ela pegou, acho que 1 ano ou 2 anos assim, a fio. Deu aula em todos os colégios da cidade, dos estaduais aos municipais. E nesse período de sétima, oitava série, que foi o período que ela pegou mais aula, olha, eu melhorei em nota, meu autoestima melhorou, era, né, tratado como um filhinho da dona Fatinha, aí já era um outro 500, diferente dos outros períodos. Mas teve um fato que ocorreu quando eu estava na sétima série, que tem a ver com meu avô e com a minha avó. Como a gente estava naquele excesso de confiança, e todo mundo tratando todo mundo bem, professor, todo mundo conhecia, a nossa turma era a melhor turma vespertina do colégio, só nota boa, só tirava 9, 10. Olha, era uma coisa muito boa. E chegou o final de ano, eu creio que isso aí deveria ser 2002, sétima série ou oitava série, acho que foi na sétima que aconteceu. Em 2002, eles inventaram fazer a festa final, o piquenique, e disseram assim, o Bruno, tu mora aqui perto do colégio, vai lá e faz uma mistura de bebida. A mistura era Bacardi com Sprite. Eu disse, mas não dá para fazer no colégio? Não, é que se eles pegar aqui pelo cheiro do álcool, tenta lá fazer lá na tua casa. Eu sei, mas lá tem meu avô, tem minha avó, meu avô não pode ver álcool. O meu avô era isso, ele pregava contra álcool. Não era nem evangélico nem crente. E eu cheguei em casa, fui num cantinho, uma moitazinha que tem, vamos chamar assim, um local assim meio escondido. A minha avó viu assim, ô fulano de tal, ô Manuel, não é o Bruno que tá lá? Eu tô cheirando um pouco de álcool, acho que é álcool. Aí eu vou, o que tá fazendo aí, rapaz? Eu peguei e saí fora. Porque se eu ficasse ali, eu ia cheirar que era álcool, ia quebrar a cachaça. Ainda mais quando eu era de menor de idade, né? Eu tinha 14 anos nessa época. 13 para 14 anos. Levei novamente pro colégio. Lá no colégio eu dei para um camarada misturar lá dentro. Não soube misturar direito, que era colocar no outro recipiente. Acabou derramando na sala de aula. As professoras foram ver o que estava acontecendo. Tinha uma algazarra, as meninas já estavam todas naquele fuzuê por conta da bebida. O cheiro enorme na sala de aula. E depois vieram as professoras, vieram a diretora e disseram assim, olha, vocês não vão ser expulsos do colégio, porque é o último dia. Mas tá que jogaram aquilo ali só para dar medo, né? Não que a gente ia ser expulso, a gente era bons alunos. Mas nós levamos uma senhora bronca, porque não poderia levar ao colégio. Estou contando isso para você ver como que era a minha educação com meu avô e minha avó. Eles não permitiam álcool, não, entendeu? Eles não eram defensor disso. O outro, meu primo, foi criado também. Eles eram contra. Isso tudo tem a ver pelo fato do meu avô, no passado, na década de 40, ou na década de 1950, acho que é 1940 no final, ele tinha uma venda. E nessa venda ele vendia bebida. E ele tinha um problema com os bêbados. Na época, a avó falava que eles bebiam e ficavam lá, e o avô se incomodava muito. Depois vieram os filhos e começaram a dar muitas despesas e tiveram que fechar essa venda. Mas talvez já desde essa época que o avô já tinha um pouco de asco com os bêbados, com os ébrios. E no fundo depois vai ter os filhos, né, nessa, lamentavelmente. Então eu estou contando a história do meu avô, como eu fui educado, aí eu começo a olhar um advogado bêbado, beberrão ébrio, dando um péssimo testemunho de lascar, na verdade. Sim, adolescente apronta, né? A vida da adolescente, aborrecente, é assim. Deveria dar o exemplo, porque o meu avô, né, um ignorantezão, dava mais exemplo do que o camarada lá, que é o doutorzão.